Em meio à rotina implacável de um dos maiores escritórios empresariais da cidade, Henrique Almeida construiu um império financeiro que o transformou em um dos homens mais ricos do país, mas também em alguém frio e distante, incapaz de enxergar a humanidade nas pessoas ao seu redor. Aos 42 anos, ele havia aprendido a tratar funcionários como números em planilhas, tomando decisões baseadas apenas na eficiência e no lucro, sem jamais considerar as histórias pessoais que se escondiam por trás de cada rosto que cruzava pelos corredores de mármore de sua empresa. Naquela manhã fatídica, um pequeno acidente envolvendo uma faxineira humilde despertou sua ira desproporcional, levando-o a demitir sumariamente Dona Lúcia, uma mulher de 58 anos que há 5 anos limpava meticulosamente cada canto daquele ambiente, sempre com a dedicação silenciosa de quem encontra dignidade no trabalho honesto. O que Henrique não sabia era que aquela decisão impulsiva estava prestes a revelar o maior segredo de sua vida, pois Dona Lúcia carregava consigo uma dor profunda e uma busca incansável que havia definido toda sua existência adulta. Ela era a mãe biológica que ele nunca conheceu, a mulher que havia passado décadas procurando pelo filho, que fora forçada a entregar para adoção em circunstâncias desesperadoras. Quando um objeto esquecido por ela no escritório chega às mãos de Henrique, fotografias amareladas e cartas escritas com lágrimas começam a desvendar uma verdade que transformará para sempre a vida de ambos, forçando-os a confrontar o passado, a dor do abandono e a possibilidade de redenção através do amor incondicional que nunca morreu, mesmo separado por décadas de silêncio e incompreensão. O relógio marcava exatamente 7h43 da manhã, quando Henrique Almeida atravessou o hall de mármore do edifício empresarial que abrigava sua empresa, os passos ecoando com a precisão de um metrônomo contra o piso polido, que refletia as luzes do lustre de cristal suspenso no teto. Alto! Aos 42 anos, ele havia construído um império financeiro que o colocara entre os homens mais ricos do país, mas sua expressão permanecia invariavelmente séria, como se carregasse o peso de todas as decisões que tomara para chegar até ali, cada uma delas calculada com a frieza de uma máquina e executada com a determinação implacável de quem havia aprendido desde cedo que a vida não oferecia segundas chances para os fracos. Vestindo um terno italiano impecável que custava mais que o salário anual de muitos de seus funcionários, e carregando uma pasta de couro artesanal que havia sido feita sob medida em Milão, Henrique irradiava uma autoridade fria que fazia as pessoas se afastarem instintivamente de seu caminho, criando ao seu redor uma bolha invisível de respeito misturado com medo. Naquela manhã, porém, algo diferente pairava no ar, uma tensão quase palpável que ele ainda não conseguia identificar, mas que logo se revelaria como o início de uma transformação que mudaria sua vida para sempre, derrubando as muralhas emocionais que havia construído ao longo de décadas de solidão autoimposta. O 23º andar do prédio abrigava os escritórios da Almeida e Associados, uma empresa de consultoria financeira que Henrique havia fundado 15 anos antes, partindo praticamente do zero e construindo, tijolo por tijolo, um negócio que agora movimentava milhões de reais mensalmente e tinha clientes espalhados por todo o continente. As paredes de vidro temperado ofereciam uma vista panorâmica da cidade, que se estendia até o horizonte, mas Henrique raramente parava para admirá-la, sempre focado nos números, relatórios e estratégias que ocupavam cada minuto de seu dia, como um vício que ele havia cultivado para preencher o vazio existencial que carregava desde a infância. Sua secretária, Márcia, uma mulher eficiente de 50 anos, que trabalhava com ele há mais de uma década e que havia se tornado a pessoa mais próxima de um confidente que ele permitia ter em sua vida, já havia organizado sua agenda matinal com a precisão militar que ele exigia, mas mesmo ela notara algo diferente em seu comportamento naquela semana. Uma irritabilidade crescente que se manifestava em decisões cada vez mais bruscas e impacientes, como se alguma força invisível estivesse pressionando-o além de seus limites habituais.
Henrique havia crescido em um orfanato na periferia da cidade, uma instituição austera e superlotada, onde as crianças aprendiam desde cedo que a sobrevivência dependia da capacidade de se tornarem invisíveis ou suficientemente fortes para não serem pisoteadas pelos outros, sem nunca conhecer seus pais biológicos ou ter qualquer informação sobre as circunstâncias que o haviam levado até ali. Carregava dentro de si um vazio profundo e doloroso que tentava preencher com conquistas profissionais e acúmulo de riqueza, como se cada zero a mais em sua conta bancária pudesse de alguma forma compensar a ausência de amor e conexão humana que havia marcado seus primeiros anos de vida. Aos 18 anos, quando saiu da instituição com apenas uma mala de roupas usadas e uma determinação férrea de nunca mais depender de ninguém, prometeu a si mesmo que construiria uma vida onde teria controle absoluto sobre cada aspecto de sua existência, onde nunca mais seria vulnerável à rejeição ou ao abandono que havia definido sua infância. Essa determinação o levara ao sucesso financeiro que poucos conseguiam alcançar, mas também criar uma barreira quase intransponível entre ele e o resto do mundo, transformando-o em um homem que via as pessoas, principalmente, como recursos ou obstáculos em seu caminho para o topo, incapaz de formar conexões genuínas ou de confiar verdadeiramente em alguém. Seus relacionamentos pessoais eram escassos e superficiais, limitados a encontros de negócios e eventos sociais, onde sua presença era mais uma obrigação profissional que um prazer genuíno, cercado sempre por pessoas que o respeitavam por seu poder e riqueza, mas que ele sabia que o abandonariam no momento em que sua fortuna desaparecesse. Havia tentado alguns relacionamentos românticos ao longo dos anos, mas todos haviam terminado da mesma forma, com a outra pessoa, reclamando de sua frieza emocional, de sua incapacidade de se abrir verdadeiramente, de sua tendência de tratar até mesmo os momentos mais íntimos como transações comerciais que precisavam ser gerenciadas e controladas. Ele havia chegado à conclusão de que era melhor assim, que a solidão era um preço pequeno a pagar pela segurança e pelo controle que havia conquistado, mas nas madrugadas silenciosas de sua mansão vazia, quando o trabalho não conseguia mais distraí-lo de seus próprios pensamentos, ele às vezes se perguntava se havia escolhido o caminho certo ou se havia simplesmente trocado uma forma de sofrimento por outra. Naquela manhã específica, Henrique estava particularmente tenso devido a uma fusão empresarial complexa que vinha negociando há meses. Um acordo multimilionário que poderia dobrar o tamanho de sua empresa e consolidar sua posição como um dos principais players do mercado financeiro nacional, mas que exigia sua atenção constante e decisões rápidas, que poderiam determinar o sucesso ou fracasso de anos de trabalho. Ele havia passado a noite anterior revisando contratos intermináveis e planilhas cheias de números que dançavam diante de seus olhos cansados, dormindo apenas 3 horas antes de retornar ao escritório, alimentado pela adrenalina da negociação e por uma quantidade excessiva de café que fazia seu coração bater mais rápido que o normal. Sua mente estava completamente focada nos detalhes financeiros do acordo, nos riscos e oportunidades que cada cláusula representava. Quando decidiu fazer uma pausa para caminhar pelos corredores do escritório, uma prática que adotara para manter-se atualizado sobre o funcionamento de cada departamento, mas que também servia como uma forma sutil de lembrar a todos os funcionários de sua presença constante e vigilante, uma demonstração silenciosa de que nada escapava à sua atenção. Foi durante essa caminhada matinal, enquanto observava o movimento eficiente de seus funcionários, que já haviam aprendido a trabalhar com a precisão que ele exigia, que Henrique notou uma pequena mancha de água no chão próximo à sala de reuniões principal, um detalhe aparentemente insignificante que, em sua mente perfeccionista e obcecada por controle, representava uma falha inaceitável na manutenção do escritório que poderia comprometer a imagem de excelência que havia construído ao longo dos anos. Sua irritação cresceu exponencialmente quando percebeu que a mancha estava bem no caminho que os clientes importantes percorreriam para chegar à reunião marcada para as 9 horas.
uma reunião crucial para o fechamento da fusão empresarial, que representava meses de trabalho e milhões de reais em potencial. Sem hesitar, movido por uma raiva desproporcional que ele próprio não conseguia explicar completamente, ele chamou o supervisor de limpeza, com uma voz que cortava o ar como uma lâmina afiada, e exigiu uma explicação imediata. Sua autoridade, emanando dele como uma força física que fazia todos ao redor pararem o que estavam fazendo para observar a cena que se desenrolava. O supervisor, um homem nervoso de meia-idade chamado Roberto, que havia trabalhado em vários escritórios ao longo de sua carreira e que reconhecia os sinais de um chefe prestes a explodir, explicou rapidamente que uma das faxineiras havia derrubado acidentalmente um vaso com água enquanto limpava a sala de reuniões durante a madrugada, mas que o incidente já estava sendo resolvido e que a área seria completamente seca e limpa antes da chegada dos clientes. Henrique, porém, não estava interessado em explicações ou soluções. Sua mente, já sobrecarregada pela pressão dos negócios e pela falta de sono, interpretou aquele pequeno acidente como um símbolo de negligência e incompetência que não podia tolerar em sua empresa, uma rachadura na fachada de perfeição que havia construído e que poderia se espalhar como um vírus se não fosse cortada pela raiz imediatamente. Sem perder tempo com investigações ou conversas, sem sequer considerar as possíveis circunstâncias que poderiam ter levado ao acidente, ele ordenou que a funcionária responsável fosse imediatamente demitida, uma decisão tomada no calor do momento, alimentada pela raiva e pelo estresse, sem considerar as possíveis consequências humanas de sua escolha impulsiva. Dona Lúcia estava no final do corredor, organizando silenciosamente seu carrinho de limpeza, com os movimentos precisos e econômicos de quem havia passado décadas aperfeiçoando a arte de tornar os ambientes limpos e acolhedores, quando ouviu seu nome sendo mencionado na conversa tensa entre Henrique e Roberto, as palavras chegando até ela como ecos distorcidos, que gradualmente se tornaram mais claros e ameaçadores. Aos 58 anos, ela havia passado os últimos 5 anos trabalhando naquele escritório, chegando sempre antes do amanhecer, quando o prédio ainda estava mergulhado na escuridão, e saindo depois que todos os executivos já haviam partido para suas casas confortáveis, mantendo cada canto do ambiente impecavelmente limpo, com uma dedicação que raramente era notada ou reconhecida, mas que ela oferecia como uma forma silenciosa de dignificar seu trabalho e encontrar propósito em uma vida que havia sido marcada por perdas e decepções. Sua aparência era simples e discreta, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque baixo, que revelavam um rosto marcado pelo tempo e pela experiência, e roupas modestas que refletiam uma vida de trabalho árduo e recursos limitados, mas seus olhos carregavam uma profundidade de experiência e sofrimento que poucos se davam ao trabalho de perceber. Uma história inteira de dor e esperança, que permanecia oculta por trás de sua postura humilde e reservada. O coração de Dona Lúcia disparou como um tambor descontrolado quando Roberto se aproximou com uma expressão constrangida, que ela reconheceu imediatamente, tendo visto a mesma expressão no rosto de outros supervisores, ao longo dos anos, quando eram forçados a entregar más notícias, explicando com voz hesitante que ela estava sendo dispensada devido ao incidente com o vaso, suas palavras soando como uma sentença de morte para alguém que dependia daquele emprego, não apenas para sobreviver, mas para manter viva uma esperança que havia se tornado o centro de sua existência. Ela tentou explicar que havia sido um acidente, que estava limpando cuidadosamente quando tropeçou em um fio solto do aspirador que alguém havia deixado mal posicionado, mas suas palavras pareciam ecoar no vazio, ignoradas pela pressa de uma decisão já tomada e pela indiferença de um sistema que via os funcionários como peças substituíveis em uma máquina maior. Henrique nem sequer olhou em sua direção durante toda a conversa, mantendo-se focado em seus papéis e telefone, como se ela fosse apenas um problema administrativo a ser resolvido rapidamente, uma inconveniência menor que estava atrapalhando seu dia já complicado. A humilhação queimou em seu peito como um ferro em brasa, não tanto pela perda do emprego em si,
mas pela forma fria e impessoal como estava sendo tratada, como se seus anos de dedicação e trabalho honesto não significassem absolutamente nada para aquelas pessoas que ela havia servido fielmente. Enquanto recolhia seus poucos pertences pessoais do pequeno armário que lhe era destinado no vestiário dos funcionários, um espaço apertado e mal iluminado, que contrastava drasticamente com os escritórios luxuosos dos executivos, Dona Lúcia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos como ácido, mas se recusou a deixá-las cair na frente de outras pessoas, mantendo a dignidade que havia sido sua companheira constante ao longo de uma vida cheia de adversidades. Ela havia enfrentado dificuldades muito maiores ao longo de sua existência, havia sobrevivido a perdas que quase a destruíram completamente, e não seria aquela injustiça, por mais dolorosa que fosse, que a quebraria agora quando ainda tinha uma missão importante a cumprir. Entre seus pertences estava uma pequena caixa de madeira desgastada pelo tempo, um tesouro simples mas inestimável que carregava consigo há décadas, como um talismã de esperança, contendo algumas fotografias amareladas que contavam a história de momentos felizes que pareciam pertencer a outra vida, cartas antigas escritas com uma caligrafia cuidadosa, que revelava a educação que havia recebido antes que a vida forçasse a caminhos mais difíceis, e uma pequena pulseira de prata, que havia pertencido à sua mãe e que representava a única conexão tangível que ainda tinha com uma família que o tempo havia dispersado. Era tudo o que restava de uma vida anterior, de um tempo, quando ainda tinha esperanças e sonhos que pareciam possíveis de realizar, quando acreditava que o futuro poderia ser diferente do presente que a cercava. A pressa de deixar o escritório e a emoção avassaladora do momento fizeram com que Dona Lúcia esquecesse a pequena caixa sobre a mesa do vestiário. Um descuido que descobriria apenas horas depois, quando já estava em casa, sentada em sua pequena cozinha, que cheirava a café requentado e solidão, tentando processar o que havia acontecido e planejar seus próximos passos, em uma idade em que encontrar um novo emprego seria quase impossível. A caixa continha não apenas objetos de valor sentimental incalculável, mas também documentos importantes, que havia guardado cuidadosamente ao longo dos anos, incluindo uma certidão de nascimento amarelada pelo tempo, algumas anotações que havia feito durante sua busca incansável por informações sobre o filho que fora forçada a abandonar décadas atrás, e endereços de orfanatos e instituições que havia visitado ao longo dos anos, na esperança de encontrar alguma pista que a levasse até ele. Era uma busca que havia se tornado o propósito central de sua vida, uma missão silenciosa que a mantinha funcionando mesmo nos momentos mais difíceis, quando a dor da separação ameaçava consumi-la completamente, e quando a culpa por sua decisão passada pesava sobre seus ombros como uma pedra que ela carregava para onde quer que fosse. Henrique passou o resto daquela manhã imerso na reunião de fusão, sua mente completamente absorvida pelos detalhes financeiros e estratégicos que determinariam o futuro de sua empresa e consolidariam sua posição no mercado. Os números e projeções, dançando diante de seus olhos, como uma sinfonia complexa, que apenas ele conseguia interpretar completamente. A negociação foi bem sucedida, resultando em um acordo que aumentaria significativamente seu patrimônio já considerável e consolidaria sua posição como um dos empresários mais influentes do setor, uma vitória que deveria tê-lo enchido de satisfação e orgulho. Durante o almoço de celebração com os novos sócios em um restaurante exclusivo, onde uma única refeição custava mais que o salário mensal de muitos trabalhadores, ele se sentiu satisfeito com mais uma vitória profissional, brindando com champanhe caro e recebendo os cumprimentos de homens que o respeitavam por seu sucesso. Mas uma sensação estranha de vazio persistia em algum lugar profundo de seu peito, um sentimento que ele rapidamente atribuiu ao cansaço e à pressão dos últimos meses, sem imaginar que aquela sensação era na verdade sua alma tentando lhe dizer que havia algo fundamentalmente errado com a forma como estava vivendo sua vida. Foi apenas no final da tarde, quando o sol começava a se pôr sobre a cidade e o escritório gradualmente se esvaziava de funcionários ansiosos para voltar para suas famílias,
que Roberto apareceu em seu escritório, carregando uma pequena caixa de madeira que parecia ter visto dias melhores, explicando com certa hesitação que a funcionária demitida havia esquecido o objeto no vestiário e perguntando se deveria enviá-lo para ela ou simplesmente descartá-lo como lixo. Henrique, movido por uma curiosidade inexplicável que ele próprio não conseguia entender, uma força misteriosa que parecia vir de algum lugar profundo de sua psique, pediu para ver a caixa, esperando encontrar apenas alguns objetos pessoais, sem importância, que pudessem ser facilmente descartados. O que ele não esperava era sentir uma estranha familiaridade ao tocar na madeira desgastada, como se suas mãos reconhecessem uma textura que sua mente consciente não conseguia identificar, uma sensação de déjà vu que o deixou momentaneamente desorientado e confuso. Quando abriu a caixa com dedos que tremiam ligeiramente sem que ele soubesse por quê, Henrique encontrou um conjunto de objetos que pareciam contar a história de uma vida inteira, fotografias antigas em preto e branco, que capturavam momentos de felicidade genuína, cartas escritas à mão com uma caligrafia delicada e cuidadosa, que revelava educação e sensibilidade, e uma pequena pulseira de prata, que brilhava suavemente sob a luz artificial do escritório, cada item carregado de uma história que ele ainda não conseguia decifrar. Uma das fotografias chamou particularmente sua atenção de uma forma que o deixou sem ar. Mostrava uma jovem mulher de beleza simples mas marcante, segurando um bebê nos braços, ambos sorridentes, com uma expressão de felicidade pura e amor incondicional que contrastava drasticamente com a tristeza profunda que ele havia visto nos olhos de Dona Lúcia naquela manhã, quando ela foi demitida sem cerimônia. No verso da fotografia, escrita com a mesma caligrafia cuidadosa das cartas, uma data estava anotada com tinta que havia desbotado com o tempo, 15 de março de 1982, exatamente a data de seu nascimento, uma coincidência que fez seu coração disparar e sua mente começar a formar conexões que pareciam impossíveis, mas que se tornavam mais claras a cada segundo que passava. O coração de Henrique começou a bater mais rápido, como se seu corpo soubesse de algo que sua mente ainda estava tentando processar, enquanto examinava os outros itens da caixa com uma intensidade crescente, que beirava a obsessão. Entre as cartas, encontrou várias dirigidas a orfanatos e instituições de assistência social espalhadas por toda a cidade e região, todas escritas pela mesma pessoa ao longo de décadas, todas perguntando sobre um menino chamado Henrique, que havia sido entregue para adoção em 1982, as palavras carregadas de uma desesperança crescente, que se tornava mais palpável a cada carta mais recente. As cartas eram desesperadas, cheias de amor e arrependimento que transbordavam de cada linha, escritas por alguém que claramente nunca havia parado de procurar pelo filho que fora forçada a abandonar, alguém que havia dedicado décadas de sua vida a uma busca que parecia impossível, mas que nunca havia desistido da esperança de um reencontro. Uma das cartas, mais recente e escrita em papel que ainda mantinha sua brancura original, mencionava que a autora havia conseguido um emprego em um grande escritório no centro da cidade, esperando que, de alguma forma misteriosa, isso a ajudasse em sua busca interminável. Uma esperança frágil mas persistente que havia motivado a aceitar um trabalho humilde na esperança de que o destino finalmente fosse benevolente com ela. A realização atingiu Henrique como um raio que ilumina a paisagem durante uma tempestade, deixando-o momentaneamente sem ar e fazendo com que tivesse que se apoiar na mesa para não cair, enquanto sua mente tentava processar a magnitude do que havia descoberto. A mulher que ele havia demitido tão friamente naquela manhã, a funcionária cujo nome nem sequer se dera ao trabalho de memorizar adequadamente e que havia tratado como um problema administrativo menor, era sua mãe biológica, a pessoa que havia passado décadas procurando por ele com uma dedicação que beirava a obsessão. A pessoa que ele havia tratado com tamanha indiferença e crueldade, dispensando-a sem sequer olhar em seus olhos ou ouvir sua história, era a mesma que havia carregado sua memória no coração durante toda sua vida adulta e que nunca havia
desistido da esperança de um reencontro que agora parecia ter sido sabotado por sua própria frieza e impaciência. A ironia da situação era tão cruel quanto poética. Eles haviam trabalhado no mesmo prédio por 5 anos, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço, passando um pelo outro nos corredores, sem nunca saberem da conexão profunda e dolorosa que os unia. Separados apenas pelas barreiras sociais e emocionais que ele havia construído ao redor de si mesmo, como uma fortaleza impenetrável. Henrique passou o resto da tarde em um estado de choque emocional que o deixava alternadamente paralisado e agitado, relendo as cartas com uma intensidade obsessiva e examinando cada fotografia, como se fossem peças de um quebra-cabeças que finalmente começava a se formar diante de seus olhos. As palavras de sua mãe revelavam uma história de sofrimento e sacrifício que ele nunca havia imaginado possível. Uma jovem mulher solteira que havia engravidado em uma época quando isso era motivo de ostracismo social e rejeição familiar, que havia lutado desesperadamente para criar o filho sozinha até que circunstâncias desesperadoras e uma série de eventos infelizes a forçaram a tomar a decisão mais difícil de sua vida. As cartas posteriores mostravam uma mulher que nunca se perdoou por aquela escolha, que havia dedicado o resto de sua existência a tentar desfazer o que considerava o maior erro de sua vida, mesmo sabendo que talvez nunca conseguisse encontrar o filho que havia entregado para adoção com o coração partido e a esperança de que ele tivesse uma vida melhor do que ela poderia oferecer. Naquela noite, Henrique não conseguiu dormir nem por um minuto, sua mente girando em círculos intermináveis, enquanto tentava processar a magnitude de sua descoberta e as implicações que ela teria para sua vida. Ele caminhou pelos cômodos de sua mansão luxuosa, observando os objetos caros que havia acumulado ao longo dos anos, como troféus de seu sucesso, mas que agora pareciam vazios de significado diante da descoberta que havia feito, meros símbolos de uma vida que havia construído sobre fundações falsas e prioridades equivocadas. Pela primeira vez em décadas, ele se permitiu pensar verdadeiramente sobre sua infância no orfanato, sobre as noites em que havia chorado silenciosamente em sua cama estreita, perguntando-se por que seus pais o haviam abandonado, sobre a raiva e o ressentimento que havia carregado durante toda a vida adulta como combustível para sua ambição implacável. Agora, com as cartas de sua mãe em suas mãos, ele começava a entender que sua história era muito mais complexa e dolorosa do que havia imaginado, que sua mãe não o havia abandonado por falta de amor, mas por excesso dele, numa tentativa desesperada de lhe dar uma chance de uma vida melhor do que ela poderia oferecer. As cartas revelavam que Dona Lúcia havia engravidado aos 17 anos, filha de uma família conservadora e religiosa, que a expulsou de casa quando descobriu sua gravidez, deixando-a sozinha e desamparada em um mundo que não oferecia apoio para mães solteiras jovens e sem recursos. Ela havia tentado criar Henrique sozinha, trabalhando em múltiplos empregos que mal pagavam o suficiente para manter um teto sobre suas cabeças e comida na mesa, vivendo em condições precárias que ela descrevia com uma honestidade brutal, que fazia o coração de Henrique doer de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Uma série de circunstâncias adversas, incluindo problemas de saúde que a impediam de trabalhar, a falta de apoio social em uma sociedade que condenava mães solteiras e a pressão constante da pobreza que ameaçava consumi-los a levaram ao ponto de desespero onde sentiu que entregar o filho para adoção seria a única forma de garantir que ele tivesse uma chance de uma vida melhor, uma educação adequada e oportunidades que ela nunca poderia oferecer. A decisão havia sido tomada com o coração partido, motivada pelo amor mais puro e sacrificial, não pela rejeição ou indiferença que ele havia imaginado durante toda a sua vida. Durante os dias que se seguiram à descoberta, Henrique se viu completamente incapaz de se concentrar no trabalho que havia sido sua obsessão durante décadas, sua mente constantemente voltada para Dona Lúcia e para as implicações de sua descoberta. Ele tentava imaginar como ela deveria estar se sentindo após a demissão humilhante,
preocupando-se com sua situação financeira e emocional de uma forma que era completamente nova para ele, acostumado, que estava a se preocupar apenas com seus próprios interesses e necessidades. Ele tentou obter informações sobre ela através do Departamento de Recursos Humanos, mas descobriu que os dados de contato em seu arquivo estavam desatualizados, com um endereço antigo e um número de telefone que não funcionava mais, tornando quase impossível localizá-la sem a ajuda de investigadores profissionais. A ironia de ter todos os recursos do mundo à sua disposição, mas não conseguir encontrar a pessoa mais importante de sua vida, não passou despercebida por ele, servindo como mais uma lição sobre as limitações do dinheiro e do poder quando se trata de questões verdadeiramente importantes. Márcia, sua secretária leal e observadora, notou a mudança dramática no comportamento de Henrique, com a perspicácia de alguém que havia trabalhado com ele tempo suficiente para conhecer todos os seus humores e padrões. Ele havia se tornado distraído e melancólico, frequentemente perdido em pensamentos que pareciam transportá-lo para muito longe do escritório, olhando pela janela com uma expressão que ela nunca havia visto antes, uma mistura de tristeza, arrependimento e algo que poderia ser descrito como saudade. Quando ela perguntou se estava tudo bem, oferecendo-se para cancelar reuniões ou reorganizar sua agenda, se ele precisasse de tempo para lidar com algum problema pessoal, ele simplesmente balançou a cabeça e murmurou algo sobre estar bem, incapaz de explicar a revolução emocional que estava acontecendo dentro dele. Como poderia explicar que havia descoberto que sua mãe havia estado trabalhando a poucos metros de distância por anos, limpando o mesmo escritório onde ele construíra seu império, e que ele havia demitido no exato momento em que o destino finalmente os havia reunido, sabotando com sua própria crueldade a oportunidade que ambos haviam esperado a vida inteira? Henrique decidiu contratar um investigador particular, um profissional discreto e eficiente, que havia usado em outras ocasiões para questões empresariais, mas antes mesmo que os resultados chegassem, ele começou a questionar profundamente suas próprias atitudes e valores de uma forma que nunca havia feito antes. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se viu forçado a confrontar a pessoa que havia se tornado um homem bem-sucedido financeiramente, mas emocionalmente isolado e incapaz de formar conexões genuínas, que tratava as pessoas como números em uma planilha e que havia perdido completamente a capacidade de ver a humanidade nos outros. A descoberta sobre sua mãe havia aberto uma ferida em sua alma, que ele nem sabia que existia, mas também havia plantado uma semente de esperança, que ele não sentia há décadas, a possibilidade de que talvez não fosse tarde demais para mudar, para se tornar uma pessoa melhor, para encontrar o amor e a conexão que havia passado a vida inteira, evitando por medo de ser ferido novamente. Enquanto isso, Dona Lúcia estava enfrentando suas próprias batalhas em sua pequena casa na periferia da cidade, um lugar simples, mas limpo, onde havia criado um santuário de memórias e esperanças relacionadas ao filho que havia perdido. A perda do emprego havia sido um golpe devastador, não apenas financeiramente, embora aos 58 anos, encontrar um novo trabalho fosse extremamente difícil, especialmente sem referências positivas de seu último emprego, mas emocionalmente, representando o fim de sua melhor oportunidade de estar próxima ao mundo empresarial, onde suspeitava que seu filho poderia estar trabalhando. Mais doloroso ainda era o fato de que havia perdido sua melhor chance de cruzar com ele ou obter informações que a levassem até ele, uma oportunidade que havia nutrido secretamente durante os 5 anos em que trabalhou naquele escritório. Durante anos, ela havia alimentado a esperança frágil mas persistente de que, trabalhando naquele ambiente frequentado por empresários bem-sucedidos, poderia de alguma forma encontrar pistas sobre o paradeiro de seu filho, ou até mesmo cruzar com ele sem saber, uma fantasia que havia sustentado durante os dias mais difíceis de trabalho árduo e pouco reconhecimento. A descoberta de que havia esquecido sua caixa de memórias no escritório foi outro golpe cruel que a deixou desesperada e angustiada.
Aqueles objetos eram tudo o que restava de sua conexão tangível com o filho perdido, as únicas provas físicas de que ele havia existido e de que o amor que sentia por ele não era apenas uma fantasia criada por sua mente solitária. A ideia de que poderiam ter sido descartados como lixo por pessoas que não entendiam seu valor sentimental a deixava acordada durante as noites, imaginando sua preciosa caixa sendo jogada em um container de lixo, junto com outros objetos considerados sem importância. Ela tentou ligar para o escritório várias vezes, mas sempre era transferida de departamento em departamento por funcionários que não sabiam como ajudá-la ou que simplesmente não se importavam com o problema de uma ex-funcionária demitida, sem conseguir falar com alguém que pudesse realmente resolver sua situação. A cada ligação não atendida ou transferida para o vazio, sua esperança diminuía um pouco mais, como uma vela que gradualmente se apaga por falta de oxigênio. Foi Roberto, o supervisor de limpeza, que havia sido forçado a entregar a notícia de sua demissão, quem finalmente conseguiu localizar Dona Lúcia, depois de vários dias de tentativas. Movido pela culpa de ter sido o mensageiro de sua demissão e pela genuína preocupação com seu bem-estar, ele havia trabalhado com ela tempo suficiente para reconhecer sua dedicação e caráter. Ele havia guardado seu número de telefone pessoal e decidiu ligar para informá-la sobre a caixa, esperando pelo menos aliviar uma pequena parte do sofrimento que sabia que ela estava enfrentando. Quando ela atendeu, sua voz estava carregada de uma tristeza profunda, que o fez sentir ainda pior sobre toda a situação. Uma melancolia que parecia vir de um lugar muito mais profundo que a simples perda de um emprego. Ele explicou que seus pertences estavam seguros e que ela poderia buscá-los quando quisesse, mas também mencionou algo que a deixou intrigada e esperançosa. O próprio Henrique havia pedido para examinar a caixa e parecia estranhamente interessado em seu conteúdo, passando muito tempo analisando os objetos com uma intensidade que Roberto nunca havia visto antes em seu chefe, normalmente frio e distante. Dona Lúcia passou a noite inteira pensando na informação que Roberto havia compartilhado, sua mente girando em círculos, enquanto tentava entender o que poderia ter despertado o interesse de Henrique em seus pertences pessoais. Por que o homem que a havia demitido tão friamente, sem sequer olhar em seus olhos ou demonstrar qualquer interesse em sua história pessoal, estaria agora examinando seus objetos mais preciosos com tamanha atenção? Seria possível que ele tivesse descoberto algo na caixa que despertasse sua curiosidade, algo que pudesse estar relacionado à sua busca interminável pelo filho perdido? Uma parte dela, a parte que havia se recusado a desistir durante todas aquelas décadas de busca infrutífera, ousava esperar que talvez, de alguma forma que parecia impossível, mas que seu coração desesperado queria acreditar, aquele interesse pudesse estar relacionado à conexão que ela havia procurado a vida inteira. Era uma esperança frágil e provavelmente infundada, construída sobre coincidências que sua mente racional sabia que eram improváveis, mas era tudo o que ela tinha naquele momento de desespero e solidão. Na manhã seguinte, Dona Lúcia se vestiu com o melhor conjunto que possuía, uma roupa simples mas limpa e bem cuidada que havia guardado para ocasiões especiais, e se dirigiu ao escritório para recuperar sua caixa, o coração batendo com uma mistura de ansiedade e esperança que ela não sentia há anos. Ela havia ensaiado mentalmente o que diria se encontrasse Henrique, preparando palavras que pudessem expressar sua gratidão por ele ter cuidado de seus pertences, mas também se preparado emocionalmente para a possibilidade de que ele nem sequer se lembrasse dela, ou que tratasse o encontro com a mesma frieza que havia demonstrado durante sua demissão. Quando chegou ao prédio imponente que havia sido seu local de trabalho por 5 anos, sentiu uma mistura de nostalgia e dor ao ver o ambiente onde havia encontrado uma espécie de propósito e estabilidade que agora havia perdido, onde havia alimentado secretamente a esperança de que talvez um dia encontrasse pistas sobre seu filho perdido. Roberto a recebeu com gentileza genuína que contrastava com a frieza que ela havia experimentado em seus últimos momentos como funcionária.
expressando suas desculpas sinceras pelo que havia acontecido e explicando que ele próprio havia tentado interceder por ela, argumentando que ela era uma funcionária exemplar que não merecia ser demitida por um acidente menor, mas que a decisão de Henrique havia sido final e irrevogável. Ele a levou até o vestiário onde havia deixado a caixa na noite anterior, mas quando chegaram lá, descobriram que ela não estava mais no local onde havia sido guardada, causando um momento de pânico em Roberto, que temia que alguém pudesse tê-la descartado ou perdido. Roberto ficou confuso e preocupado, explicando que havia certeza absoluta de que a havia deixado ali e que não conseguia entender o que poderia ter acontecido com ela. Sua preocupação genuína, tocando o coração de Dona Lúcia, que percebeu que pelo menos uma pessoa naquele lugar se importava com seu bem-estar. Foi nesse momento de confusão e crescente desespero que Henrique apareceu no vestiário, carregando a caixa de madeira em suas mãos, como se fosse o objeto mais precioso do mundo, sua presença preenchendo o pequeno espaço com uma energia que Dona Lúcia nunca havia sentido antes. Ela sentiu o coração disparar ao vê-lo, não apenas pela surpresa de encontrá-lo ali, quando esperava apenas recuperar seus pertences e partir, mas por algo mais profundo e inexplicável que ela não conseguia identificar, uma sensação estranha de familiaridade que não fazia sentido considerando que haviam interagido muito pouco durante os anos em que ela trabalhou ali. Havia algo em seus olhos, uma intensidade emocional que ela nunca havia visto antes, que a fez sentir como se ele estivesse olhando diretamente em sua alma, vendo partes dela que ela havia mantido escondidas do mundo durante décadas. Henrique, por sua vez, estava visivelmente nervoso, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto segurava a caixa que havia mudado completamente sua percepção de si mesmo e do mundo, sua compostura habitual substituída por uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão emocional quase palpável, como se o ar ao redor deles estivesse eletricamente carregado com possibilidades não expressas e verdades que ainda não haviam sido reveladas. Dona Lúcia esperava que ele simplesmente entregasse a caixa com a mesma frieza profissional que havia demonstrado durante sua demissão e se retirasse, mantendo a distância emocional que parecia ser sua marca registrada em todas as interações com funcionários de nível inferior. Henrique, porém, parecia estar lutando com palavras que se recusavam a sair, como se estivesse tentando encontrar uma forma de expressar algo que transcendia completamente sua experiência anterior de comunicação, algo que ia muito além das transações comerciais e decisões administrativas que normalmente ocupavam suas conversas. Roberto, percebendo a estranheza da situação e a intensidade emocional que pairava no ar como uma nuvem carregada, murmurou uma desculpa educada e se retirou discretamente, deixando os dois sozinhos no pequeno vestiário, que de repente parecia ter se tornado o centro do universo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, mas que provavelmente foram apenas alguns minutos, Henrique encontrou sua voz, mas as palavras que saíram foram completamente diferentes do que Dona Lúcia esperava ouvir. Em vez de uma entrega formal e fria de seus pertences, acompanhada talvez de um pedido de desculpas protocolar pela demissão, ele começou a falar sobre as fotografias que havia visto, sobre as cartas que havia lido com uma atenção obsessiva, sobre a data de nascimento que havia encontrado escrita no verso de uma das imagens e que havia feito seu mundo desabar e se reconstruir simultaneamente. Sua voz estava carregada de emoção, tremendo com a intensidade de sentimentos que ele havia passado décadas reprimindo e controlando, cada palavra saindo como se fosse arrancada de algum lugar profundo de sua alma, que ele havia mantido trancado durante toda a sua vida adulta. Dona Lúcia ouviu em silêncio crescente, seu coração batendo cada vez mais rápido, enquanto começava a entender as implicações impossíveis do que ele estava dizendo, sua mente tentando processar informações que pareciam desafiar toda lógica e probabilidade. Quando Henrique finalmente pronunciou as palavras que ambos haviam esperado a vida inteira para ouvir,
mas que nenhum dos dois havia imaginado que seriam ditas naquelas circunstâncias. Eu acho que você é minha mãe. O mundo pareceu parar ao redor deles, como se o tempo tivesse sido suspenso, para permitir que aquele momento impossível se desenrolasse em toda a sua magnitude emocional. Dona Lúcia sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar na parede para não cair, enquanto lágrimas que ela havia reprimido por décadas, lágrimas de dor, esperança, arrependimento e amor incondicional, finalmente começaram a fluir livremente por seu rosto marcado pelo tempo e pela experiência. Henrique, vendo sua reação e reconhecendo nela a confirmação que seu coração já sabia ser verdadeira, soube com absoluta certeza que sua suspeita estava correta, e pela primeira vez em sua vida adulta, permitiu que suas próprias lágrimas caíssem sem tentar controlá-las ou escondê-las, deixando que décadas de dor reprimida e amor negado finalmente encontrassem expressão. O reencontro foi simultaneamente o momento mais feliz e mais doloroso de suas vidas, uma experiência que transcendia qualquer coisa que qualquer um deles havia imaginado durante todas aquelas décadas de separação. Feliz porque finalmente haviam encontrado um ao outro após uma busca que havia durado a vida inteira, porque o vazio que ambos carregavam em seus corações finalmente havia encontrado seu complemento, porque a pergunta que havia assombrado suas existências finalmente havia encontrado sua resposta. Doloroso porque ambos perceberam quantos anos haviam perdido, quantas oportunidades de conexão haviam sido desperdiçadas, quantos momentos importantes de suas vidas haviam passado sem que pudessem compartilhá-los, e como o destino havia sido cruel ao uni-los apenas para separá-los novamente através da própria ação impensada de Henrique. A ironia da situação pesava sobre eles como uma nuvem escura. Eles haviam estado tão próximos por tanto tempo, trabalhando no mesmo prédio, respirando o mesmo ar, mas as barreiras sociais e emocionais que Henrique havia construído ao redor de si mesmo haviam impedido que reconhecessem a conexão profunda que os unia, fazendo com que o reencontro acontecesse apenas depois que lhe havia causado mais dor à pessoa que mais amava no mundo, sem nem mesmo saber quem ela era. Nos dias que se seguiram ao reencontro, tanto Henrique quanto Dona Lúcia tiveram que navegar por um território emocional completamente desconhecido, como exploradores tentando mapear um continente que nenhum deles havia visitado antes. Para Henrique, significava confrontar décadas de ressentimento e sentimentos de abandono que havia carregado como combustível para sua ambição, enquanto tentava entender e aceitar as circunstâncias dolorosas que haviam levado sua mãe a tomar a decisão mais difícil de sua vida, uma decisão motivada pelo amor, não pela rejeição que ele havia imaginado durante toda a sua existência. Para Dona Lúcia, significava lidar com a culpa e o arrependimento que havia carregado como uma pedra em seu peito durante décadas, enquanto tentava construir uma relação com o filho, que havia se tornado um estranho bem-sucedido, mas emocionalmente distante. Alguém que ela reconhecia em seus traços físicos, mas que parecia completamente diferente da criança que havia entregado para adoção com o coração partido. Henrique insistiu imediatamente em oferecer a Dona Lúcia não apenas seu emprego de volta, mas uma posição muito melhor em sua empresa, com um salário digno, que refletisse sua verdadeira importância e benefícios adequados, que garantissem sua segurança e conforto pelo resto de sua vida. Ela, porém, recusou educadamente mas firmemente, explicando com a sabedoria que vem da experiência e do sofrimento, que não queria que sua relação recém-descoberta fosse complicada por questões profissionais ou hierarquias empresariais, que poderiam interferir no processo delicado de reconstrução de sua conexão familiar. Em vez disso, ela sugeriu que começassem devagar, conhecendo-se como pessoas, antes de tentarem navegar pela complexa dinâmica de mãe e filho que havia sido interrompida décadas atrás, construindo uma base sólida de entendimento mútuo antes de tentarem recuperar o tempo perdido. Henrique, inicialmente frustrado por sua recusa e ansioso para compensar imediatamente todos os anos de separação, gradualmente começou a entender a sabedoria por trás de sua decisão e a apreciar a paciência e maturidade emocional que ela demonstrava.
Mesmo em meio à alegria avassaladora do reencontro, eles começaram a se encontrar regularmente em um pequeno café próximo ao escritório, um lugar simples e acolhedor que contrastava com os ambientes luxuosos que Henrique frequentava habitualmente. Conversas inicialmente desajeitadas e cheias de pausas constrangedoras, que gradualmente se tornaram mais naturais e profundas, conforme ambos aprendiam a navegar pela nova realidade de suas vidas. Dona Lúcia contou a Henrique sobre sua juventude, pintando um quadro detalhado de uma época mais simples, mas também mais difícil, sobre as circunstâncias de sua gravidez em uma sociedade que condenava mães solteiras, sobre a dor indescritível de ter que entregá-lo para adoção quando todas as outras opções haviam se esgotado, e sobre os anos subsequentes de busca incansável e esperança que nunca morreu completamente. Henrique, por sua vez, compartilhou suas memórias do orfanato, algumas dolorosas e outras surpreendentemente positivas, seus sentimentos complexos de abandono e rejeição, que haviam moldado sua personalidade, e como havia canalizado essas emoções em uma determinação implacável de ter sucesso financeiro, que havia se tornado tanto sua salvação quanto sua prisão. Através dessas conversas longas e às vezes dolorosas, ambos começaram a entender que haviam sido vítimas de circunstâncias além de seu controle, que as escolhas que haviam feito tanto as de Dona Lúcia quanto as de Henrique haviam sido motivadas por dor e necessidade, não por malícia ou indiferença. Dona Lúcia começou a perdoar a si mesma pela decisão que havia tomado décadas atrás, entendendo finalmente que havia feito o melhor que podia com os recursos e opções disponíveis na época, enquanto Henrique começou a perdoar a mãe, que havia passado a vida inteira procurando por ele, reconhecendo o amor incondicional que havia motivado tanto sua decisão original quanto sua busca subsequente. Mais importante ainda, ele começou a questionar profundamente o tipo de pessoa que havia se tornado e a considerar mudanças fundamentais em sua abordagem à vida e aos relacionamentos, percebendo que o sucesso financeiro que havia perseguido obsessivamente era vazio, sem conexões humanas genuínas para dar-lhe significado. A transformação em Henrique foi gradual mas profunda, como uma metamorfose que acontecia de dentro para fora. Ele começou a tratar seus funcionários com mais respeito e consideração, implementando políticas mais humanas em sua empresa e criando um ambiente de trabalho mais acolhedor, onde as pessoas se sentiam valorizadas como seres humanos, não apenas como recursos produtivos. Márcia foi a primeira a notar a mudança, comentando que ele parecia mais relaxado, mais presente, mais genuinamente interessado no bem-estar das pessoas ao seu redor, como se uma camada de gelo que havia coberto sua personalidade durante décadas finalmente estivesse derretendo. Henrique também começou a se envolver em trabalhos de caridade, particularmente aqueles relacionados a orfanatos e famílias em situação de vulnerabilidade, como uma forma de honrar sua própria história e a de sua mãe, transformando sua experiência pessoal em uma força positiva que pudesse beneficiar outras pessoas que estavam enfrentando desafios similares. Dona Lúcia, por sua vez, encontrou um novo emprego em uma empresa menor mas mais acolhedora, onde era tratada com dignidade e respeito que havia sido negado a ela em muitos lugares ao longo de sua vida profissional. Mais importante ainda, ela havia encontrado uma paz interior que não experimentava há décadas, uma sensação de completude que vinha de saber que a busca que havia definido sua vida adulta finalmente havia chegado ao fim bem-sucedido. Ela podia finalmente começar a viver no presente em vez de estar constantemente voltada para o passado, aproveitando cada dia como um presente em vez de vê-lo apenas como mais um passo em uma jornada interminável. Ela também começou a se envolver em grupos de apoio para mães que haviam passado por experiências similares, oferecendo esperança e orientação para outras mulheres que estavam enfrentando as mesmas dores que ela havia carregado por tanto tempo, transformando seu sofrimento em uma fonte de cura e inspiração para outros. 6 meses após o reencontro que havia mudado suas vidas para sempre, Henrique organizou uma pequena festa íntima em sua casa para celebrar o aniversário de Dona Lúcia,
um evento que marcou um marco importante em sua relação reconstruída. Foi a primeira vez que ela visitou sua mansão e ficou impressionada não apenas com a riqueza material que ele havia acumulado ao longo dos anos, mas com as mudanças sutis, mas significativas, que podia perceber em sua personalidade e na forma como ele se relacionava com o mundo ao seu redor. Ele havia se tornado mais caloroso, mais atencioso, mais capaz de expressar emoções genuínas, sem medo de parecer vulnerável, como se o reencontro com ela tivesse desbloqueado partes de sua personalidade que haviam estado dormentes durante décadas. Durante a festa, ele fez um discurso emocionado que trouxe lágrimas aos olhos de todos os presentes, agradecendo a ela não apenas por tê-lo trazido ao mundo, mas por ter lhe ensinado, através de seu exemplo de perseverança e amor incondicional, o verdadeiro significado da família, do perdão e da importância de nunca desistir da esperança mesmo quando tudo parece perdido. A relação entre eles continuou a evoluir e se aprofundar com o passar do tempo, como uma planta que finalmente havia encontrado o solo e a luz adequados para florescer. Eles estabeleceram tradições familiares que nunca haviam tido a chance de criar durante os anos perdidos, como jantares dominicais regulares, onde conversavam sobre tudo e nada, celebrações de feriados juntos, que preenchiam o vazio que ambos haviam sentido durante décadas, e pequenos rituais cotidianos que criavam uma sensação de normalidade familiar que nenhum dos dois havia experimentado antes. Henrique também ajudou Dona Lúcia a realizar alguns dos sonhos que ela havia adiado por décadas, enquanto focava toda a sua energia na busca por ele, incluindo uma viagem para visitar lugares que ela sempre havia querido conhecer, mas nunca havia tido recursos ou oportunidade para explorar. Para ele, proporcionar essas experiências para sua mãe era uma forma de compensar, pelo menos parcialmente, os anos perdidos e de expressar o amor que havia levado tanto tempo para aprender a sentir e demonstrar sem reservas. A história de seu reencontro extraordinário se espalhou gradualmente entre amigos, colegas e conhecidos, tornando-se uma fonte de inspiração para muitas pessoas que haviam perdido a esperança de encontrar membros perdidos de suas famílias ou que estavam lutando com seus próprios demônios emocionais. Henrique e Dona Lúcia começaram a receber cartas de pessoas em situações similares, pedindo conselhos e compartilhando suas próprias histórias de perda, busca e às vezes reencontro, criando uma rede informal de apoio que se estendia muito além de sua experiência pessoal. Eles perceberam que sua experiência, por mais dolorosa que tivesse sido durante décadas, poderia servir como um farol de esperança para outros que estavam navegando pelas águas turbulentas da separação familiar, do arrependimento e da busca por redenção e conexão. Um ano após o reencontro que havia transformado suas vidas de formas que nenhum dos dois poderia ter imaginado, Henrique tomou uma decisão que surpreendeu a todos que o conheciam e que demonstrou o quão profunda havia sido sua transformação pessoal. Ele decidiu vender uma parte significativa de sua empresa e usar os recursos para estabelecer uma fundação dedicada a reunir famílias separadas e apoiar mães solteiras em situação de vulnerabilidade. A fundação, que ele nomeou em homenagem a Dona Lúcia, como uma forma de honrar sua perseverança e amor incondicional, oferecia recursos financeiros, apoio emocional e serviços de investigação profissional para pessoas que estavam procurando por membros perdidos de suas famílias, transformando a dor de sua própria experiência em algo positivo, que pudesse beneficiar inúmeras outras pessoas que estavam enfrentando desafios similares. Dona Lúcia se tornou uma figura central na fundação, usando sua própria experiência de décadas de busca e eventual reencontro para orientar e apoiar outras mães que haviam passado por situações similares. Sua capacidade de oferecer esperança genuína, baseada em sua própria jornada de sofrimento e eventual redenção, a tornou uma conselheira procurada e respeitada, que podia falar com autoridade sobre a importância de nunca desistir da esperança. Ela frequentemente dizia que havia encontrado não apenas seu filho perdido,
mas também um novo propósito para sua vida, uma forma de transformar décadas de dor em uma fonte de cura e inspiração para outros que estavam enfrentando suas próprias batalhas emocionais. A transformação em ambos foi tão profunda e evidente que as pessoas que os conheciam antes do reencontro frequentemente comentavam que pareciam pessoas completamente diferentes, como se tivessem sido tocados por alguma força transformadora que havia desbloqueado versões melhores de si mesmos. Henrique havia se tornado mais compassivo, mais conectado com sua humanidade, mais capaz de formar relacionamentos genuínos e significativos que iam além de transações comerciais ou conveniência mútua. Dona Lúcia havia encontrado uma paz e uma alegria que irradiavam de seu ser, substituindo a tristeza melancólica que havia carregado por tanto tempo e que havia se tornado tão parte de sua identidade que ela havia esquecido como era viver sem ela. Juntos, eles haviam criado não apenas uma relação familiar que havia sido interrompida por décadas, mas uma parceria na missão de ajudar outros a encontrar a cura e a conexão que eles próprios haviam descoberto através de sua jornada extraordinária. Em uma tarde dourada de domingo, 2 anos após o reencontro que havia mudado o curso de suas vidas para sempre, Henrique e Dona Lúcia estavam sentados no jardim cuidadosamente mantido de sua casa, observando o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e rosa, enquanto refletiam sobre a jornada extraordinária que os havia levado até aquele momento de paz e contentamento. Henrique segurava a mesma caixa de madeira que havia mudado suas vidas, agora restaurada e polida com carinho, contendo não apenas as memórias antigas que haviam tornado possível seu reencontro, mas também novas fotografias e cartas que documentavam sua relação reconstruída e os momentos preciosos que haviam compartilhado desde que se encontraram novamente. Dona Lúcia sorriu ao ver como ele cuidava carinhosamente daqueles objetos que representavam tanto sua história compartilhada quanto sua esperança para o futuro, sabendo que finalmente havia encontrado não apenas seu filho, mas também a paz que havia procurado durante toda sua vida adulta. Eles falaram sobre os planos ambiciosos para a fundação, sobre as dezenas de famílias que haviam conseguido reunir através de seu trabalho, sobre os projetos futuros que esperavam implementar para expandir seu alcance e impacto. Mas, principalmente, eles simplesmente desfrutaram da presença um do outro, da paz profunda que vinha de saber que nunca mais estariam sozinhos, que haviam encontrado não apenas o ao outro, mas também versões melhores de si mesmos através do amor, do perdão e da segunda chance que a vida havia lhes oferecido de forma tão inesperada. O destino, que havia sido tão cruel ao separá-los durante décadas e que havia tornado seu reencontro possível apenas através de uma série de coincidências dolorosas, havia finalmente se mostrado benevolente ao uni-los novamente, não apenas como mãe e filho, mas como duas almas que haviam encontrado cura, propósito e uma felicidade genuína através de sua conexão redescoberta e do trabalho que faziam juntos para ajudar outros a encontrar a mesma redenção que eles haviam descoberto.